Olá, caros alunos, boa noite. Para mim é uma satisfação estar entrando novamente em contato com vocês, mesmo que seja à distância, de uma maneira remota. Sabemos que o momento é difícil em virtude da pandemia, mas, se Deus quiser, em breve retornaremos com nossas aulas presenciais, tudo bem? Enquanto isso, vamos dar continuidade ao nosso trabalho através de videoaula, tá certo? E essa videoaula de hoje a gente vai rever, vai recapitular os últimos conteúdos estudados nas últimas aulas. Aqui é a etapa 5 e os últimos conteúdos estudados foram expressões algébricas, em especial falando de monômios. E a videoaula de hoje a gente vai falar sobre monômios e monômios semelhantes, tá ok? Vamos lá ao vídeo. Cálculo algébrico. Cálculo algébrico é o conteúdo que traz os assuntos expressões algébricas e monômio. É chamado de cálculo algébrico e trabalha com números e termos desconhecidos. Esses termos desconhecidos são representados por letras, tá certo? Por isso que vem o nome da expressão, expressões algébricas. Algébrica que trabalha com letra. As expressões nas quais aparecem letras e números são chamadas de expressões algébricas. Veja alguns exemplos. 4 vezes x ou 4x. Mais precisamente, a gente chama mesmo de 4x. Aí é uma multiplicação, faz apenas unir o número à letra, tá certo? Não altera muita coisa. Aí a gente chama mesmo de 4x. 18 vezes n mais 1 ou 18n mais 1. Aí são dois termos, tá certo? 18n mais 1. Lá no primeiro exemplo só é apenas 1, 4x. Não se pode juntar o 18n com o 1. Fica do jeito que está aí. A mesma coisa esse outro exemplo. 3 vezes a mais b ou 3a mais b, são dois termos, certo? Nessas expressões, as letras são chamadas de variáveis, tá certo? Por que variáveis? Porque elas não têm valores fixos, tá certo? Elas podem assumir qualquer valor, certo? Tem alguns livros que são chamados de incógnitas, vocês podem acompanhar em algum livro. Monômio ou termo algébrico. Monômio são expressões algébricas que possuem apenas um termo, tá certo? É uma expressão algébrica formada apenas pela multiplicação entre números e letras que representam número, tá certo? Lá nos vídeos anteriores, vocês ouviram falar em um termo e dois termos. Os que são apenas um termo são chamados de monômio. Por exemplo, 3ax é a mesma coisa de 3 vezes a vezes x, mas a gente lê mesmo 3ax, é apenas um termo. Não tem nem adição nem subtração entre eles. Menos x ao quadrado y é um monômio. Tem esse menos aí, mas é somente para dizer que o termo é negativo. Ele não é uma subtração. E o 2 aí é apenas uma potência, dizendo que é o x duas vezes. A, B, C também é um monômio. Se caso viesse um sinal de mais ou de menos entre as letras, não seria um monômio, porque deixaria de ser apenas um termo e passaria a ser mais de um termo. Aí não se classificaria como monômio, tudo bem? Parte de um monômio. O monômio possui duas partes. A primeira é chamada de coeficiente numérico, que é o número que antecede a variável ou letra. E a segunda parte é a parte literal, que são as letras que aparecem em cada termo, tá certo? Por exemplo, 18n. 18n é um monômio. O coeficiente numérico é o 18. E o n é a parte literal, tá certo? Ambos formando um monômio. Um outro exemplo. 3a. 3a é um monômio. O coeficiente numérico é o 3. E a parte literal é o a. Menos 21x ao quadrado também é um monômio. As suas partes. Coeficiente numérico menos 21, lembrando que o menos pertence ao número, menos 21 é diferente de 21, se não colocar fica errado. E a parte literal é x ao quadrado a. Então essas são as duas partes que formam um monômio, tá certo? Tudo bem? Observações. Os coeficientes 1 e menos 1 não precisam ser escritos, tá certo? Ao invés de você dizer 1x, você diz apenas x, não precisa dizer um x. Quando se coloca assim, apenas x, já está sabendo que é um x. A mesma coisa acontece com menos 1. Menos 1x,
basta dizer menos x. O menos 1 fica ali subentendido que ele está ali. Mas não é necessário colocar. Monômio semelhante. Vamos ver quando dois ou mais monômios são semelhantes. Monômios semelhantes são aqueles que possuem a mesma parte literal. Então, se os monômios possuem as mesmas partes literais, ou seja, as mesmas letras, eles são classificados como monômios semelhantes. Vamos ver alguns exemplos. 4xy e menos 5xy. Observe que as partes literais são iguais, x e y, tanto no primeiro monômio quanto no segundo monômio. Então, podemos dizer que esses dois monômios aí, eles são semelhantes, tá certo? Bora ver um outro exemplo. 7 ao quadrado b e menos 5 ao quadrado b. As partes literais em ambos os monômios são a ao quadrado b. Então, podemos concluir que esses dois monômios aí, eles são semelhantes, tudo bem? Um outro exemplo, menos 5 terços r ao quadrado e 8 nono r ao quadrado c. Então, a parte literal aí, as partes literais de ambos os monômios são r ao quadrado c. Então, podemos concluir que esses dois monômios, eles são semelhantes por possuir a mesma parte literal. Então, não tem erro, tá certo? Então, pessoal, a nossa aula foi uma aula de apresentação, tá certo? Breve. Foi isso o conteúdo, muito rápido, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou apenas deixar aqui 2 desafios para vocês responderem. Leiam, assistam novamente o vídeo e tentem responder. Passe as questões para o caderno, fica melhor. Por exemplo, primeiro, dê o coeficiente à parte literal dos seguintes monômios. Tá aí os monômios, 4x menos 2a ao cubo b, x, y ao quadrado. Quem é o coeficiente? Você escreve lá na segunda coluna. Quem são as partes literais? Escreve na terceira coluna, tudo bem? Se tiver dúvida, é só voltar um pouco o vídeo e vocês vão entender muito bem sobre isso aí. Segundo, relacione as colunas formando grupos de monômios semelhantes, tá certo? Você vai preencher a segunda coluna de acordo com a primeira, levando em consideração os monômios que são semelhantes da segunda coluna em relação à primeira. Primeira coluna, 10x, 5ab, 7x ao quadrado y e menos mn quarta potência. Então, você vai procurar essas partes literais aí na segunda coluna e vai preencher com o seu número correspondente. Tá certo? Então, tentem fazer. Reveja o vídeo novamente, tá bom? E a aula de hoje foi isso. Agradeço a atenção, espero que tenham gostado e na próxima aula eu vou trazer a próxima videoaula que será sobre operações com monômio, tudo bem? Qualquer dúvida eu vou estar à disposição no horário da aula à noite para prestar qualquer esclarecimento que você necessitar, tá bom? Pois, muito obrigado e boa noite.